Vitor Hugo, que foi o melhor zagueiro em campo. Claro, eu, pelo menos, vou ter um pouco de parcimônia, mas no recorte do jogo de ontem, o Vitor Hugo foi irrepreensível, fez aquilo que ele faz de melhor. O Atlético ganha muito com a bola aérea ofensiva com o Vitor Hugo. Isso aí, meu amigo, ele é um especialista ao longo da carreira, mas eu acho que a gente precisa de ver mais do Vitor Hugo nas ações defensivas. Ontem, cara, o Atlético, pra mim, é que 3-0. Eu costumo chamar aquele tipo de jogo de atropelo, tá? Apesar do 3-0, assim, não Poderia teve ser momento... mais. Cara, não teve momento algum que o Grêmio ameaçou. O Grêmio... Aí vem sempre os desqualificadores de vitórias, né? Aliás, que turma chata, viu? Desculpa vocês aí. O Grêmio não tá bem no campeonato. O Atlético se classificou na Copa do Brasil, que a gente... Esse mesmo time que tá nesse desenvolvimento, Ceará hoje tá flertando com o Z4 da Série B. O Atlético passou muita dificuldade lá pra se classificar, tá certo, foi um time que teve o Cissé expulso naquela oportunidade, mas eu vejo um desenvolvimento assim, cara, eu assisti o jogo, falei, cara, é só questão de tempo o Atlético fazer gol, ele montou um 4-1, 4-1 de novo, o Coelho tá ganhando o Coelho tá ganhando uma importância muito grande, e você vê, eu vejo, tá? Um esforço do Coelho em acertar mais. Claro que só se esforçar para acertar mais às vezes não vai fazer, mas ele tá tentando ter um melhor capricho, sabe? No cruzamento, achou bons cruzamentos ali pro Lodge. Enfim, é um time que tá muito maduro, o Atlético, é um momento de maturidade do time do Atlético. Entendo que o Elton falou do Cassierra, mas falta um pouquinho mais, até conversava com o André, né? Eu concordo que ele fez sim o papel, esse papel que você falou. O Cassierra, toda hora ele Abre tá tentando espaço. arrastar. Eu acho que igual o Lodge só aparece sozinho pra cabecear, não é só porque o Lodge entra pela esquerda, mas é porque o Cassierra tá preocupando um ou dois zagueiros dentro da área, né? Mas é um time que tem funcionado muito bem. Eu só quero fazer um parâmetro, até falei pro André ontem, quando a gente fala de trabalhos, né? O trabalho do Domingues já é... Eu não tô falando que isso é um parâmetro bom, porque esses dois trabalhos eu achei muito ruins. Mas o trabalho do Domingues, a essa altura, ainda com os meses de setembro, outubro, novembro e um pedacinho de dezembro para ir à frente, já é melhor do que os trabalhos do Cuca e do Sampaoli. Eu fiz um recorte, o Cuca dirigiu o Atlético o ano passado em 19 jogos. Ontem, o Domingues chegou a 18 jogos no Brasileiro, tá, pessoal? Porque a passagem do Cuca no total são 45 jogos, a do ano passado. Mas fazendo o recorte do Brasileiro, que eu tive o cuidado, os números são os seguintes. O Cuca comandou o Atlético em 19 partidas, venceu 6, empatou 6 e perdeu 7. Foram 57 pontos disputados e 24 pontos conquistados. Aí veio o Sampaoli com 18 jogos o ano passado. No Brasileiro. No Brasileiro. O Sampaoli venceu 6, empatou 6 e perdeu 4. Conquistou 24 pontos em 54 disputados. E agora eu tenho os números do Domingues, que disputou 18 jogos, venceu 9, empatou 3 e perdeu 6. Em 54 pontos disputados, ele conquistou 30, né? E deu ao Atlético 9 vitórias. Mais do que este resultado, cara, o Atlético não é desorganizado. O Preciado tá subindo de produção, hein? Tá. E com a linha de 4 defensores, ele vai ser titular. Ele ontem não acertou o cruzamento como acertou no jogo contra o Remo, mas ele tá chegando mais limpo, sabe? Ele tá ali se entendendo. E outra coisa, o Atlético é um time que tem... A gente fala de carecer qualidade no meio campo, mas o Atlético tá gostando de ficar com a bola no pé. O Atlético não tá incomodado de ficar com a bola no pé. E ontem ficou muito com a bola no pé. E quando eu digo ficou muito, a posse de bola pra cima do Grêmio foi pouca coisa. 51-49 no primeiro tempo, 52-48 no segundo e no geral. Mas assim, eu não vi o Atlético incomodado, apressado. Eu vi um time que, como disse o Domingues também, algo importante que ele falou na coletiva, temos que ter planos
para quando estivermos defendendo e quando tivermos com a bola no pé e sabemos o que fazer no jogo. O Atlético está sabendo o que fazer no jogo. Quando tem a bola, quando está sem ela, quando tem uma possibilidade. Gente, aquele contra-ataque do terceiro gol ontem, ali o Atlético ficou pouco com a bola no pé, porque viu os espaços a serem atacados. Mas quando precisou de construir, construiu com calma também. Sim. Então, cara, a gente tá vendo um momento muito feliz para o atleticano, para o Atlético e do trabalho do Domingues. E vou falar, ele trabalhou pra caramba pra conseguir isso e consegue ter um alento. Gente, o Castanho chegou. Quando o cara conhece da posição e é de fato, e não aquela verdade insustentável que o Atlético tentou pregar há muito tempo. Temos vários primeiros. Não tinham. Quando um primeiro volante chega, em poucos minutos ele dá o cartão de visita dele. O primeiro volante inato, ele encontra soluções num passe curto que outros não encontram. E pra frente. Ninguém tá falando que o Castanho é o Tony Kroos, mas é muito bom jogador e o Domingues tá satisfeito, hein? Você vê como é que o Domingues falou dele na entrevista coletiva? Ele fala daquele jeito que ele passa a mão aqui. Kevin Castanho é muito bom jogador. Ele tá satisfeito de ter, e tem que estar. Sim. E tem que estar. E eu acho que aí Tomás vai perder espaço. Franco, apesar de ser um cara que não tem a qualidade, todos vão... A questão é, o Domingues olhou para o que ele tinha e vai desenvolvendo o que ele tinha. Eu sempre bati na tecla, eu nunca achei o time do Domingues desorganizado. Nunca. Valor, sabe o que eu acho que falta ainda desse Atlético? Em que pese o elogio que você fez ao Cassierra, e eu concordo, tá? Eu não acho que o Cassierra seja uma desgraça completa no ataque do Atlético, mas ele tá abaixo do que o torcedor imaginava. O Eltinho, pra mim, foi muito feliz quando ele fala, o Cassierra é um cara que o torcedor espera muito, especialmente pelo que o Atlético desembolsou para contratá-lo. Claro. E aí, quando o Atlético vai ao mercado, gasta 7, 8, 9, pode dar 10 milhões de euros pela contratação do Cassierra, a expectativa que se tem é: teremos um centroavante forte o suficiente para suprir a saída do Hulk. Ele pode não ser como o Hulk, mas ele tem uma qualidade acima do que é o normal do futebol. E o Cassierra, para mim, não é esse cara. Ele não é um mau atacante. Ele é um cara útil para esse elenco do Atlético hoje. Talvez ele funcione até jogando ao lado de um centroavante de forma melhor, num outro esquema. Mas hoje eu acho que o torcedor tinha uma expectativa maior em relação ao camisa 9 que pudesse chegar. Sim. Mas, de fato, para mim ele faz até um papel interessante nesse time do Domingues. O Luciano... Para te falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo fez mesmo oferta por Torreira, vem da Turquia, a informação de que o Atlético estaria disposto a gastar cerca de 6 milhões de euros para contratar o volante uruguaio de 30 anos de idade. Torreira é um antigo sonho no Atlético. Já houve em outras janelas negociações. Torreira, segundo a imprensa turca, está disposto a sair do Galatasaray por conta de problemas que envolvem um cara que persegue a ele e sua namorada, uma das mulheres mais famosas da Turquia. Achei meio estranho que essa seja a justificativa para que o Torreira saia, porque essa perseguição é antiga e o episódio mais preocupante de uma tentativa de ataque desse maluco em relação ao Torreira e à namorada aconteceu há coisa de 4 meses. Pois bem, antes de gravar o vídeo, perguntei para uma fonte no Atlético se existe alguma negociação. E a minha curiosidade se deu porque o Atlético acaba de fechar com 2 reforços para essa função. O Castanho foi contratado por empréstimo no River e o Fred, que vai jogar um pouquinho mais para frente, também pode ser volante. Pois bem, essa informação foi negada pelo Atlético. O Galo garante que não vai pagar 6 milhões de euros em hipótese alguma pelo Torreira. A impressão que se tem no Galo é de que os jornalistas turcos, talvez por orientação do Galatasaray, estejam divulgando isso para tentar fazer com que o Torreira ganhe notoriedade e possa pintar alguma proposta pelo jogador. O Torreira, repito, agrada demais ao Atlético, mas que não se entende hoje capaz de fazer investimentos, especialmente porque o Fred chega com um salário extremamente alto. O que você pensa sobre Torreira no Atlético? Já uso o espaço para comentário e opine também sobre Fred e Castanho. E Alexander está mesmo fechado com o Peixe? Informação que surgiu do fim de semana dá conta de que Santos e Atlético fecharam uma operação de 5 milhões de euros ou 30 milhões de reais,
com a transferência em definitivo do Alexander. Confesso que não me pareceu muito lógico, levando em consideração toda a dificuldade financeira do Santos. O Santos tem hoje um transfer ban contra si e 2 meses de direito de imagem atrasados com o elenco. O terceiro mês se completa nessa semana. De qualquer forma, o Alexander é alguém que está à disposição no mercado, havia sido comprado pelo Galo por 35 milhões de reais. Para o Atlético seria o melhor dos mundos vender o Alexander, ainda que tomando um prejuízo de 5 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte no Santos que assegurou que por 30 milhões de reais não vai haver acordo. As conversas existem, o Vasco é outro interessado no Alexander, mas a ideia do Santos é contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Não se descarta um outro tipo de negócio, por exemplo, envolvendo perdão de dívidas ou algo desse gênero. Mas imaginar que o Santos vai desembolsar às vésperas da eleição para presidente e sem dinheiro 30 milhões de reais no Alexander me parece nada lógico. O Cuca gosta do Alexander, eles já trabalharam juntos, é um entusiasta da ideia. Alexander que não vem conseguindo jogar sob o comando do Barba Domingues, já são 5 partidas sem que o Alexander tenha minutos. Só para completar, registrar uma outra novidade envolvendo mercado santista. O Adonis Frias, zagueiro que perdeu espaço no Santos, estava sendo trocado pelo Martirena, do Racing, empréstimo sem custos. Mas o Atlas do México entrou na parada e está disposto a comprar o Adonis Frias. O Adonis prefere jogar no México do que na Argentina. Só que a primeira proposta feita pelo Atlas não interessou ao Peixe. Vamos ver como é que essa história avança nos próximos dias.